Olá Papi Blue, olá Mami Blue. Nesse vídeo você conversa comigo sobre isso aqui, ó, testamentos ordinários. Teceremos aqui algumas palavras sobre o testamento público, testamento cerrado, testamento particular. Vamos a eles. Tratemos sobre esse aqui, ó, testamento público. O testamento público tem esse nome porque ele é realizado em cartório, lavrado em cartório, pelo oficial do cartório ou seu substituto legal. Precisa haver duas testemunhas que não sejam ligadas ali, que não sejam parentes do testador. A lei permite que já seja entregue ao oficial do cartório a minuta, o rascunho. Já pode levar no pendrive, se quiser, todo o teor do testamento, mas quem vai lavrar é o oficial. Ele vai lançar no livro próprio do cartório, hoje todo eletrônico. Fica esse testamento registrado numa Central Nacional de Testamentos. Existe. Todos irão assinar depois de lido o testamento. Então é lido pelo cartorário, ou então alguém lê, e assina o oficial do cartório, que lavrou, as testemunhas e o testador. Lembra do que eu falei? Testemunha e quem lavrou, assinou, está fora desse testamento. É a única forma de testamento acessível para o testador cego. Nosso código diz que se o testador for cego, ele só pode testar na forma pública. E precisa haver duas leituras da carta testamentária. E tem que estar consignado no testamento que ele é cego. Esse testamento, testamento público, varia muito o valor do emolumento, das custas, taxas e emolumentos. Cada corregedoria de cada estado tem o seu valor. Aqui no meu estado, atualmente, enquanto eu gravo isso aqui, está na faixa de R$400 um testamento desse. Não é sobre o valor dos bens, é valor único. Mas no sudeste do país está R$1.800, perto de R$2.000, varia muito. Não adianta vir fazer o testamento aqui no Amazonas, porque o que vai economizar de taxa, custo e emolumento vai gastar de transporte, né? Vai gastar de passagem. Mas, enfim, então o valor ele é fechado, não é sobre o valor dos bens como se fosse uma escritura comum. E agora, uma das maiores, acho até que a maior pegadinha do Código Civil. O testamento público não é público. Verdade. Ele é sigiloso. Ele é sigiloso. Olha só. Algumas corregedorias determinam que ele seja sigiloso automaticamente. Só tem acesso a ele, embora tenha um nome público, somente o testador ou quem apresente procuração regular. Ele só se torna publicizado, conhecido publicamente após a morte. Algumas corregedorias não é automático, você precisa pedir algo chamado cláusula de sigilo. E aí ele fica sigiloso. Nas corregedorias onde automaticamente é sigiloso, é o contrário. Você pode pedir para levantar a cláusula de sigilo para ele não ficar sigiloso. É ao gosto do freguês. Mas o fato é, o nome testamento público é fake no que tange a esse significado, a essa semântica. Ele não é de conhecimento público necessariamente. A vantagem do testamento público é que, como é feito perante o cartorário, perante o oficial de cartório, goza de fé pública quanto à sanidade, quanto ao estado mental do testador. Se alguém quiser impugnar o testamento por erro, dolo ou por incapacidade mental, adivinha?
vai ter que brigar com duas pessoas. Com o testador, que já morreu, e com o cartório, que já tem fé pública. Presunção de veracidade de tudo que for declarado. Esse é o testamento público. Falemos agora sobre o testamento cerrado. O testamento cerrado, também chamado místico, é lavrado pelo próprio testador. Então, eu quero o testamento, eu escrevo o testamento. Levo esse testamento em um cartório, juntamente com duas testemunhas igualmente isentas, que não sejam parentes. Apresento o meu testamento para o oficial e digo, esse é o meu testamento, quero registrá-lo. Sim, tem palavras protocolares, tem que ser dito assim. Tem que declarar que aquele é o seu testamento que você quer registrar. O oficial do cartório vai ler, vai analisar a carta testamentária ou cédula testamentária, como queira, procurar defeito. Tem que estar tudo sem entrelinhas, pode ser escrito à mão, pode ser mecânico, pode ser impresso, não importa. Caso não haja defeito, esse oficial do cartório vai lavrar um documento. Ele vai lavrar um documento chamado auto de aprovação. Auto de aprovação, aprovação testamentária. Vai pegar o testamento, o auto de aprovação, e vai ler o documento e o auto de aprovação para as testemunhas, para o testador. Todos vão assinar os dois documentos. Tudo lido e assinado, o oficial do cartório vai fechar os documentos, e vai lacrar. A lei fala assim, irá serrar e coser, costurar. É uma forma simbólica de dizer, vai fechar tudo. Coloca no invólucro, vai ficar algo lacrado. Estilisticamente, olha, é isso aqui. Tá vendo aqui? Lacrado. E vai entregar isso aqui ao testador. Esse é o seu testamento. Pronto. Temos um testamento que passou pela via cartorária, mas não foi lavrado pelo cartorário. Foi lavrado pelo testador. Ele vai guardar isso aqui no cofre, vai avisar alguém de confiança onde está. Após a morte dele, isso aqui vai ser descerrado, vai ser aberto em juízo. Se ele abrir antes, se ele abrir em vida, ele está revogando isso aqui. Se for dilacerado antes da hora, está anulado, tem que ser aberto pelo juiz. Então, em juízo, com toda a formalidade, o juiz vai romper o lacre e revelar o conteúdo do testamento. Esse testamento pode ser feito por pessoa surda, desde que ele saiba ler e escrever. Está consignado no código. Tem a vantagem que é lavrado pelo próprio testador. Tem a vantagem também de gozar de fé pública. Mas tem a desvantagem, aliás, mais uma vantagem. O sigilo é absoluto. Não vai ter meios subterfúgios de ter acesso ao banco de dados do cartório, porque o que fica registrado no cartório são só os dados do auto de aprovação. Isso aqui fica registrado. Data, nome de quem aprovou, etc. Mas o conteúdo do testamento não. Então é sigilo absoluto. Não é à toa que tem o nome de testamento secreto. Mas a desvantagem é que ele é fácil de ser anulado. Basta que se rompa o lacre, né? Alguém lá de gaiato vai lá e rompe o lacre. A isso nós chamamos testamento cerrado. Tratemos sobre o testamento particular. O testamento particular é lavrado pelo próprio testador. Ele escreve todo o testamento, não leva em cartório. Colhe a assinatura, não de duas, mas três. 3 testemunhas. 3. Sim, precisa ser lido para essas 3 testemunhas antes delas assinarem.
É a única formalidade desse testamento. Pode ser feito em língua estrangeira, desde que as testemunhas conheçam a língua estrangeira, e pronto. Se escreve de qualquer modo, não importa se é articulado, 1, 2, 3, cláusula, o ABC. A formalidade intrínseca é que não pode ter entrelinhas, não pode haver dúvida quanto ao conteúdo do testamento. Tudo isso feito, esse testamento ele é guardado. Quem escolhe se vai dar sigilo ou não é quem testou, é o testador. Após a morte, esse testamento tem que ser homologado. Esse juízo que homologa o testamento, nesse momento, ele ganha um nome estranho. Olha o nome: juízo orfanológico. Putz! Juízo orfanológico. Juízo orfanológico. O juiz ouve o MP, ouve as testemunhas, pelo menos uma. Tem essa chateação do testamento particular. Ele é fácil de ser feito, mas ele é mais burocrático para ser registrado, né? Tem que ser por via judicial. Manda que se escute as testemunhas, pelo menos uma. Acontece que já há jurisprudência dizendo que se o juiz se convencer, não precisa ouvir testemunha. Aliás, o próprio código é muito claro nisso. Prudente arbítrio do magistrado, se não for impugnado por ninguém. E se o juiz se convencer da veracidade, ele pode ouvir só uma testemunha ou pode até ouvir testemunha nenhuma. É o prudente arbítrio dele. Pronto. E assim está homologado o testamento. Existe um subtipo de testamento particular que a doutrina chama de testamento emergencial. É o seguinte: se estamos em uma situação de emergência onde não se consiga as 3 testemunhas, catástrofe, sequestro, epidemia, alguma situação realmente excepcional, algo do tipo, o testador consigna isso na sua carta testamentária. Justifica porque não vai ter testemunha. E se o juiz se convencer na homologação do testamento desses motivos, adivinha? Sim, a lei permite que ele homologue esse testamento particular mesmo sem testemunha, desde que ele se convença daquelas circunstâncias que estão narradas nesse testamento. A jornada de direito civil, nós temos um dos enunciados que diz que esse testamento só valeria por 90 dias. Não sei de onde tiraram isso, porque 90 dias é de testamento especial, mas existe esse enunciado. A isso nós chamamos testamento particular. No próximo vídeo, o nosso papo é testamentos especiais. Olha isso. Testamentos especiais. Conversaremos sobre testamento marítimo, aeronáutico e militar. Vamos ao próximo vídeo? É isso.